Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. No ar aí mais um programa Raízes da Umbanda, sempre aqui pela Rádio Toques de Aruanda, às terças-feiras das 10 às 11 da noite e também às quartas-feiras das 8 às 9 da noite. Para quem não me conhece, sou Marco Facas, dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras e também apresentador desse programa. Antes de nós iniciarmos aí com o nosso tema, eu gostaria de estar fazendo uma oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir para que nesse momento a força dos vossos mistérios nos envolva, nos dando a proteção e a sustentação para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, começando então o nosso programa, nós vamos estar falando hoje aí de um tema de mediunidade, né? Vamos falar aí da mediunidade inconsciente, da mediunidade semi-inconsciente, da mediunidade consciente. Nós vamos estar falando um pouquinho aí de como ocorre a incorporação das entidades espirituais, abordando aí bem esse tema de incorporação. Antes de estar começando aí com o tema, eu gostaria de deixar à disposição os canais de comunicação conosco. Nós temos duas páginas no Facebook, que é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e também temos a página da nossa casa espiritual, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Em ambas essas duas páginas, vocês podem enviar aí as suas perguntas. E se não tiver nenhuma pergunta, eu peço para aqueles que não visitaram, que visitem as páginas, curtam, para ajudar aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso e-mail que está à disposição, que é o centrodeumbanda@live.com, e temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Quem ainda não me tem adicionado no Skype, é só mandar o convite, eu adiciono e mando as suas perguntas aqui pelo Skype. Quero deixar à disposição também a minha página pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, para quem quiser iniciar aí uma amizade comigo, para nós estarmos interagindo aí depois do programa ou durante a semana, com assuntos pertinentes à nossa religião Umbanda, é só me mandar o convite e eu aceito. Marco Facas, com 2 Cs e S no final, tá certo? Então vamos aí começar o nosso tema aí sobre a parte de mediunidade, na parte de incorporação, dizendo assim, para haver a incorporação, as entidades, independentes aí da linha de trabalho, né, pode ser um caboclo, um preto velho, um exu, elas devem fazer o uso de 3 partes que nós entendemos fundamentais da constituição heterofísica de nós médios, que são elas a parte psíquica, a parte sensorial ou a sensitiva e a parte motora. Eu faço uma observação que na irradiação intuitiva, a entidade ela só faz uso da função psíquica do médium. Portanto, nós não consideramos aí uma incorporação.
Na incorporação, a entidade ela se liga magneticamente ao corpo astral do médium em algumas regiões chaves que nós consideramos, que são os núcleos vibracionais, né, que são a parte superior, a região encefálica, os núcleos intermediários, que é a região tóraco-abdominal, e temos também a região dos núcleos vibracionais genésicos, que é a região do cóccix. Sem se ligar a esses 3 pontos, né, no corpo astral do médium, é impossível ocorrer a incorporação. É claro que nós podemos aí fazer uma comparação em que essas regiões que eu menciono são as regiões aí que nós encontramos os 7 chakras principais. Então, elas se ligam a esses 7 chakras principais, né, para ocorrer a incorporação. Dentre as possibilidades aí de incorporação, temos a de inconsciência, né, que, como o próprio nome já diz, há uma tomada total, deixando o médium completamente inconsciente, como se ele estivesse aí num sono profundo. A passividade do médium, nesse caso de incorporação, ela é total, fazendo com que a entidade aí tenha plenos poderes sobre o seu corpo físico. Isso assim, controlando aí toda a sua parte psíquica, sensorial e a motora. O médium não tem consciência nenhuma durante o transe mediúnico e nem lembranças. Nos dias de hoje, isso é muito raro acontecer, né? Esse modo de incorporação ele se restringe aí aos médiuns com uma sistemática evolutiva aí pouco trabalhada. Para entender melhor, eu quero dizer assim que o médium ele é preparado para a incorporação inconsciente. Ele tem abundância de energia vital em todos os núcleos vibratórios. A entidade incorporante enlaça o corpo astral do médium e com a mão direita ela emite certos fluidos na região da cabeça e com a mão esquerda ela emite fluidos na região genésica. Esses são os primeiros fluidos de contato, sendo que a manutenção dos mesmos é feita pela projeção energética do médium junto à entidade. As duas constituições astrais, elas se unem como se fosse uma só, e a entidade bloqueia certas regiões cerebrais para que o médium não tenha a consciência. O sistema nervoso ele é totalmente controlado pela entidade, o mesmo acontecendo com os centros da memória. E quando isso acontece, tudo isso se reflete no corpo físico do médium, causando normalmente bocejos no início das vibrações, visando aí oxigenar melhor o cérebro, proporcionando a sua revitalização. Atua também no cerebelo, controlando a memória, impedindo que esse se lembre de alguma coisa após o transe. A entidade usa também os movimentos do médium. O contato mediúnico ele faz com que ocorra um certo sacolejo aí no médium, né, em virtude do choque nervoso, mas logo é frenado e controlado pela entidade. Ele controla a fonação e todas as funções endócrinas, mas principalmente a complexa rede nervosa cardíaca do médium, sendo todas essas mantidas aí com um gasto mínimo de energia. O núcleo vibratório mais incitado é o cardíaco, devido à quantidade de energia necessária para deslocar o corpo astral do médium. O médium ele fica consciente astralmente, mas as lembranças no físico são completamente apagadas. Esses são os principais aspectos aí, claro que não são todos, né, mas o suficiente aí para entendermos mais ou menos aí o processo de incorporação inconsciente de uma forma lógica. A mediunidade semi-inconsciente é a modalidade mediúnica que prevalece no movimento bandista da atualidade.
Na incorporação semiconsciente, a perda relativa ou parcial. Essa perda da consciência, ela obedece a uma graduação. Nós temos aí, em termos de porcentagem de inconsciência, pode variar aí em torno de 10% a 90% no máximo. Mas talvez uma das grandes dúvidas é de que por que ocorre essas tais variações nos graus de consciência. Normalmente, a incorporação semi-inconsciente liga-se aos médios de karma probatório, um mais avançado passando para o evolutivo. Por isso, a porcentagem de inconsciência também varia de acordo aí com cada um. No início da mediunidade, varia sempre entre 5% e 10%. Com o desenrolar do desenvolvimento, a porcentagem vai aumentando, chegando aí a níveis em torno aí de 40% e 60%, o que é já considerado muito alto. Essa incorporação semi-inconsciente é destinada aí aos médiuns de graus evolutivos melhores, porque através da mediunidade, o médium aprende com a entidade. E aí você pode ter acesso aí a vários ensinamentos, né? Quando uma entidade dá uma consulta para um consulente. Você pode, por exemplo, aprender como ajudar as pessoas de forma mais adequada, a forma de você ser uma pessoa mais caridosa, ser mais generoso e benevolente, atender a todos sem distinção, enfim, você tem diversos ensinamentos. Esse é o real objetivo da mediunidade, ajudar os seres a desenvolverem-se espiritualmente e, deste modo, caminharem mais rápido rumo à sua evolução. Dependendo da vibração original da entidade, os pontos ou as regiões atuadas, elas podem variar, provocando diferenças fundamentais na incorporação. Sendo que o médium mais experiente, só pelos fluidos, ele saberá com toda certeza identificar a vibração daquela determinada linha que ele está que ele está participando da gira, enfim, ou simplesmente aquela entidade encostando, né, na sua matéria. Mas sempre vai ser atuada sempre o mínimo daqueles 3 pontos que nós mencionamos aí anteriormente. De acordo com o trabalho realizado, o médium poderá ter mais ou menos recordações sobre a atuação da sua entidade espiritual. Eu faço uma observação que muitos médiuns dizem que ouvem e enxergam tudo quando estão incorporados, e isso é completamente normal. Entretanto, no que se diz respeito aí a pensar por si, o médium ele não consegue, né? E passa assim apenas a ver e a ouvir a sua entidade trabalhando. Então, muitos médiuns, principalmente os iniciantes, têm essa dificuldade, né? Então, a partir do momento em que nós conseguimos não utilizarmos a nossa mente no momento de incorporação de uma entidade, nós estamos aí nós estamos sendo envolvidos de uma forma aí que já podemos dar uma consulta, que já podemos entender que existe lá o processo de incorporação, mesmo nós enxergando tudo, mesmo nós ouvirmos toda a situação. Na incorporação semi-inconsciente, o médium quase não tem domínio de seus movimentos, porque os seus sentidos eles são rebaixados e não passivos, como acontece na mediunidade de incorporação, sempre variando naquele percentual entre 10% a 90%. Quanto mais experiente for o médium, mais rápido ele se desliga. É mais fácil de ser atuado pela entidade, podendo estar aí com até 30% de consciência, mas seu complexo mental ele é frenado, ele não consegue pensar.
e como se a sua mente parasse temporariamente de trabalhar. Assim, tudo que sai da sua boca é a palavra da entidade, né? Isso influencia a fonação completamente. A mediunidade nunca é perfeita, sempre há o que melhorar. Portanto, o desenvolvimento mediúnico que nós recomendamos para todos os iniciantes é muito importante, tanto para a parte de segurança espiritual do médium, como também para sua evolução. Mas só isso não basta. Nós não podemos nos esquecer da conduta moral espiritual, não só a moral imposta pela sociedade, mas sim também uma moral calçada aí nos preceitos divinos. Bom, irmãos, eu quero finalizar aí o tema de hoje, dizendo que a mediunidade ela é igual à afinidade. Ou seja, se o médium tiver uma conduta desleixada, fútil, se prendendo demais aí a valores materiais, esquecendo o objetivo da mediunidade, que é a prática da caridade e também da evolução espiritual, ele com certeza se afinará somente com espíritos do baixo calão vibratório, prejudicando assim o seu complexo astrofísico, atrapalhando muito a sua evolução. Então, meus irmãos, foi dado o recado. Acho que nós passamos aí, tentamos resumir aí a questão de mediunidade, a questão de incorporação, como funciona, principalmente para aqueles médiuns que estão começando dentro da Umbanda. Além disso tudo que foi o tema do programa, eu pego algumas outras coisas que nós já dissemos em programas anteriores, referente à parte de banho, referente à parte de preceito, referente à parte mental, à parte de concentração, enfim. E finalizando também a questão de sentimento, né? Não fique preocupado ou dando uma maior importância do que se deve de quando você vai receber a sua entidade. Nesse início, sinta a energia, sinta a diferença da energia do seu caboclo, da sua cabocla, do seu preto velho, do seu marinheiro, do seu boiadeiro, do seu Exu, da sua pombagira, enfim, para que num futuro, né, você trabalhe de forma melhor a sua mediunidade e que você consiga identificar com maior facilidade aquela entidade que está vibrando na sua matéria. Tá certo, gente? Então esse foi o tema de hoje. Espero ter de alguma maneira aí ajudado os irmãos, as irmãs aí nesse processo de mediunidade, de desenvolvimento, e nós vamos já começar aí a responder as perguntas. Antes, eu gostaria de deixar à disposição para quem chegou agora. Eu sou Marco Facas, dirigente da tenda Pai João de Aruanda e do Caboclo Sete Pedreiras, e também apresentador desse programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar às terças-feiras das 10 às 11 da noite e às quartas-feiras das 8 às 9, sempre ao vivo. Nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e temos também a página Programa Raízes da Umbanda. Qualquer pergunta ela pode ser enviada para qualquer uma dessas duas páginas, seja referente ao tema de hoje ou qualquer pergunta referente aí à nossa religião Umbanda. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, que também recebe as perguntas. Nós estamos ao vivo aqui, abrindo os e-mails, enfim, se você preferir, pode mandar por e-mail. Nós temos também o Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você quiser mandar a sua pergunta pelo Skype, pode me adicionar e me manda a pergunta por Skype. Quero deixar à disposição também dos irmãos, das irmãs,
para quem tiver interesse, eu tenho meu perfil pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Quem quiser me adicionar como amigo, é só me mandar o convite, nós estamos já adicionando para uma futura amizade, para conversas aí referente à nossa religião Umbanda, até mesmo fora dos horários do programa, enfim, fiquem à vontade, me coloco à disposição para ajudar naquilo que for possível. Tenho também quero deixar com vocês aí alguns recados, que na próxima sexta-feira, na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, nós teremos a nossa gira de pretos velhos e pretas velhas. Então, para quem não conhece a nossa casa espiritual, as portas estão abertas, nós entregamos as senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada de pessoas aí posteriormente a esse horário. Nós temos também, eu tenho um recado também com relação a fundamento de jogos de búzios. Então, se você tem interesse de conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, ou até mesmo a confirmação desses orixás, precisar aí de um direcionamento espiritual, um direcionamento material, nós temos o fundamento de jogo de búzios. O nosso jogo de búzios ele é feito apenas de forma presencial. Então, se você tiver interesse, pode me mandar no centrodeumbanda@live.com para nós estarmos marcando o melhor dia e horário, tá certo? Tanto a parte de direcionamento espiritual e material, e o Búzios tem a condição de estar respondendo às eventuais dúvidas, tá certo? Então me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com que eu mando maiores informações sobre o jogo de Búzios. No dia 27 de junho, no último sábado desse mês, nós teremos na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras a nossa festa de louvor e homenagem a Pai Xangô. Então, quem quiser saudar, agradecer, louvar conosco esse orixá, venha conhecer o nosso trabalho na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, no dia 27, a partir das 17 horas. Nós faremos uma oferenda a Pai Xangô, nós clamaremos por Xangô na nossa vida, enfim, e depois nós chamaremos os caboclos para consultas, né? Lembrando que todos os nossos trabalhos eles são caritativos e todas as consultas elas são individuais, tá certo? E finalizando, tenho dois recados que no final da primeira quinzena de julho nós estaremos com a turma de desenvolvimento mediúnico na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, onde nós estaremos fazendo esse trabalho, seja para médiuns iniciantes, sejam para médiuns de outras casas que não têm esse trabalho de desenvolvimento mediúnico. Nós estaremos abrindo uma turma com esse fim. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com que nós daremos aí maiores informações. Lembrando que no nosso curso de desenvolvimento, no nosso desenvolvimento mediúnico, nós não fazemos apenas a incorporação, nós temos aulas teóricas e práticas, onde é passado consagrações de banho, como fazer ativação de ervas secas, como fazer um banho de ervas, as ervas que podem ser utilizadas na coroa, enfim. É um desenvolvimento mediúnico completo, que não se restringe apenas à parte espiritual. Nós temos a parte material, que nós também falaremos de ervas, de banho, de consagrações. Então, se você tiver interesse, centrodeumbanda@live.com. E teremos também no início, no final da primeira quinzena de julho, um curso voltado a ervas, né? A ervas, a banhos, simplesmente a ervas, não tendo desenvolvimento mediúnico. Então, nós vamos estar falando aí da maioria das ervas, nós estaremos fazendo os banhos, nós estaremos fazendo consagrações de banhos,
Nós estaremos falando banhos pertencentes a determinados orixás, as ervas que podem ser colocadas na cabeça, as ervas que não podem ser colocadas na cabeça, utilização das águas sagradas nos banhos de ervas, enfim, é um curso apostilado, o do desenvolvimento também é apostilado. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com que nós estaremos passando aí maiores informações. Tá certo? Já no final da primeira quinzena de julho, esses 2 cursos, ambos presenciais, claro, o desenvolvimento presencial não tem como ser diferente, e também o de ervas, também presencial, na tenda de Pai João, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Bom, recados dados, vamos aí para as nossas perguntas. Nós temos aqui a participação do nosso irmão Vandenberg Lima. Olá, meu irmão, estou ligado aí na programação. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado aí pela sua audiência e pela sua mensagem. Um forte abraço e que Oxalá ilumine a todos aí. Nós temos uma participação do nosso irmão Dealmir Oliveira. Olá, Marco. Sobre mediunidade, nossos filhos herdam de nós esse dom? Meu irmão, obrigado aí pela sua participação, sua audiência sempre. Eu diria para você que não. Essa parte de mediunidade, ela é exclusiva de cada pessoa, né? Isso já vem, isso já vem com a pessoa, mesmo porque existem vários tipos de mediunidade, né? A mediunidade de incorporação é apenas um dos tipos. Então, um filho seu, por exemplo, ele pode vir não pode vir com uma mediunidade de incorporação, mas pode vir, sei lá, com uma mediunidade de psicografia, né? Então, isso não tem a ver por uma questão familiar, isso tem a ver de uma questão do indivíduo, tá certo, meu irmão? Agradeço aí mais uma vez pela participação, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Marcos Eurélio. Olá, meu irmão Marco, boa noite, que Oxalá o abençoe. Irmão, tenho um filho de 15 anos, ele vê coisas, que fazer para ajudá-lo, pois ele está perdendo a vontade de estudar. A mediunidade influenciaria nisso? Obrigado. Axé, meu irmão, agradeço aí pela sua participação e pelo envio da sua pergunta. Bom, meu irmão, assim, ó, é interessante a gente dizer uma frase aí, acho que todo mundo já conhece, né? A mediunidade, ela não é ela não é como é que eu vou te dizer? Ela não tem que ser um peso para a pessoa, né? Ela não é um karma falando de forma negativa, né? Ela não pode ser considerada como um peso na vida. O que precisa ser feito se a pessoa tem a mediunidade, seja ela qual for, buscar caminhos, buscar soluções para se tratar isso. No caso de clarividência, é muito complicado isso. Eu já presenciei alguns casos, porque a pessoa ela vê de tudo, né? Ela vê um espírito sofredor, ela vê um quiumba, ela pode ver uma entidade de umbanda, enfim. Então, o que eu sugiro para você, a mediunidade, a clarividência, ela tem a ver com o terceiro olho. O que nós chamamos de terceiro olho? Que seria aqui bem o meio da nossa testa, né? Que onde fica esse terceiro olho, que é o responsável aí por esses acontecimentos, desse fenômeno da parte aí de clarevidência. Então, meu irmão, eu sugiro que você busque aí na sua região, na sua cidade, não sei onde você está, seja um centro kardecista, seja um centro de umbanda, enfim, para que seja tratada, ou até mesmo candomblé, por que não, que seja, e conversar com o dirigente da casa para que isso seja tratado
da melhor maneira possível. E assim, a questão de ele perder a vontade de estudar é porque se torna cansativo, se torna uma coisa complicada, né? De você ver, né? Da pessoa ver, somente ela vê aquela situação e não tem como compartilhar, não tem como falar, enfim. E eu, quando tinha essa idade, um pouco menos, sofri disso, né? Então eu sei muito bem como é e sei, posso falar com bastante propriedade. Eu encontrei uma solução, fiz alguns tratamentos mediúnicos e já foi resolvido o problema. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço aí muito pela sua participação, que Oxalá ilumine o caminho seu e do seu filho. E se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, tá certo? Que Oxalá ilumine aí o caminho. Nós temos a participação do nosso irmão Cassiano Borges. Boa noite, irmão. Boa noite, Cassiano. Gostaria de saber se meditação ajuda no desenvolvimento mediúnico. Você tem alguma técnica de meditação? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Agradeço aí pelo envio da pergunta e pela audiência. Com toda certeza, a concentração, ela faz parte, até mencionei aí no final do tema de hoje, que a concentração, de você aprender a se concentrar, é muito importante, né? Nós temos aí ajudas de profissionais que atuam principalmente aí na questão mais oriental da coisa, né, que desenvolvem um trabalho de yoga, enfim, alguns outros caminhos que ajudam a capacidade de concentração, né? Claro que quando nós estamos num trabalho de desenvolvimento mediúnico, é feito no terreiro, né? Nós trazemos a situação da Umbanda, nós utilizamos a estrutura da Umbanda para ajudar nessa concentração. Agora, é claro que se a pessoa tem a dificuldade dessa concentração, é interessante buscar ajuda fora. Por quê? Porque a concentração, não só para o desenvolvimento mediúnico, ela ajuda no nosso dia a dia, né? Ajuda na nossa personalidade, ajuda nas nossas reações, ajuda até mesmo nas nossas tolerâncias. Então, meu irmão, nunca é demais aí esse conhecimento, tá certo? Espero ter respondido aí a sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para fazer novos comentários referente a isso. Obrigado aí pela sua participação, muito axé, e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Deixa eu ver, nós temos a pergunta do nosso irmão Rafael Félix. Boa noite, frequento um terreiro no qual trabalho mediunicamente, onde tem uma influência muito grande de nação. Fui a uma festa de Preto Velho, em outro terreiro, e tocaram para todos os orixás e os médios incorporavam, entre aspas, ele colocou, mais de um orixá. No meu barracão apenas incorporamos nosso orixá de frente e ajuntou. É comum acontecer a incorporação de outros orixás? Rafael, agradeço muito aí pela sua participação, muito interessante aí a sua pergunta, e obrigado pela audiência. Meu irmão, assim, o terreiro que você frequenta, você já disse tudo, você tem uma influência muito grande de nação. Então, quando nós falamos em influência de nação, influência do candomblé, seja a nação que for, né, Angola, enfim, é natural que o dirigente da casa ou a dirigente, ela siga os seus fundamentos, porque muitas vezes não, né, teria o certo, o dirigente que toca o que nós chamamos de um bandomblé, que ele tenha sido iniciado no santo, iniciado no culto de nação, que tenha sido feito a raspagem, enfim, ou qualquer outro fundamento, se for Angola, se for fundamento em Inqui, se é outro fundamento, onde em algumas casas não se tem raspagem, outras tem, enfim. Então, são fundamentos do culto de nação que o dirigente da casa, ele tem que
obrigatoriamente seguir. Então, se ele foi iniciado dessa maneira, onde ele só pode incorporar o orixá de frente e o orixá juntó, ele tem que passar isso para os seus filhos. Agora, existem casas que, principalmente casas de Umbanda, onde nós cultuamos também os orixás e, por exemplo, eu posso falar da casa da tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, a nossa casa espiritual. No momento, em todas as giras, nós temos um momento de louvarmos, de clamarmos por dois orixás, um orixá masculino e um orixá feminino. E não necessariamente pode ocorrer incorporação de orixá, que nem eu sou filho de Xangô. Mas, por exemplo, se eu cantar para Obaluayê e eu tenho o conhecimento da irradiação de Obaluayê e Obaluayê quiser se manifestar, né, através da incorporação, nós damos passagem, Obaluayê vem, faz o seu trabalho e é o nosso fundamento. E é como nós estamos tocando aí a nossa casa durante 10 anos e é o que dá certo. Então, cada fundamento ele tem que ser respeitado. Nós entendemos o fundamento aí do seu terreiro, do culto de nação, mas também no outro terreiro em que você foi visitar, também tem outro fundamento e que nós temos também que respeitar. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e se ficou alguma dúvida, nós estamos aqui ao vivo para interagirmos caso tenha ficado qualquer dúvida. Que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Nós temos a pergunta aqui do nosso irmão Sandro Napolitano. Tem como você falar sobre o filho de Ogum Xoroquê? Olá, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo envio da pergunta. Meu irmão, assim, a Umbanda, né, quando nós falamos da vertente da Umbanda, pura e simplesmente, não falando de um bandomblé, não falando de um bandomolocô, falamos na Umbanda na sua essência, né? Nós não temos o fundamento de cultuarmos qualidades de orixás. E, na realidade, Ogum Xoroquê, como você menciona, é uma qualidade de Ogum, né? Então, esse culto dentro da Umbanda, onde ela não tem a miscigenação, ou não vem que o seu dirigente não tem a iniciação ao culto de nação, não é cultuado. Entende? Eu tenho irmãos do culto de nação que tem Ogum Xoroquê de frente, mas é um tipo de Ogum que não se manifesta nos terreiros de Umbanda, naqueles terreiros de Umbanda que não tem a iniciação do culto de nação. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Nós temos a participação da nossa irmã Andréa Carolina. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Parabéns pelos programas, são muito esclarecedores. Recebi uma ligação e perdi a maior parte das explicações. Como faço para ouvir esse programa outra vez? Obrigada, Oxalá abençoe a todos. Minha irmã, dentro de uma semana, a Rádio Toques de Aruanda vai estar disponibilizando esse programa no YouTube, né, no canal lá, Programa Raízes da Umbanda. Então, você pode acessar pela data, né, de hoje, que daqui a uma semana, com certeza, o pessoal técnico da Rádio Toques de Aruanda vai estar carregando esse vídeo no YouTube, tá certo? Agradeço aí pela sua participação, pela sua audiência aí, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Nós temos uma pergunta do nosso irmão José Maria Ramalho. Como você falou no início do programa, por que tem médium que, ao incorporar, se mexe ou sacode mais que outros? Isso é das entidades? Que Pai Oxalá nos ilumine hoje e sempre. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta e também pela sua audiência aí mais uma vez. Bom, meu irmão, isso acontece, assim,
quando eu disse no início do tema, né, do programa, ocorre sim esse choque, vamos falar assim, mas a entidade logo ela freia o médium, né? Nós vemos aí muito facilmente alguns médiums que exageram um pouco na manifestação daquela entidade, principalmente o médium semi-inconsciente. Então, isso depende muito da educação mediúnica que esse médium recebe, né? Porque, como nós dissemos também no tema de hoje, o médium menos experiente, ou ele vai entender que tem que ser daquela maneira porque ele viu alguma vez acontecer isso em algum terreiro de Umbanda, né? Ou ele não foi corretamente direcionado pelo dirigente para segurar aquela vibração, né? Nós encontramos aí com muita facilidade médiuns caindo no chão, principalmente quando desincorporam, enfim. Então, isso tem a ver muito com a doutrina que é passado pelo dirigente, pela doutrina da casa. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí mais uma vez pela sua participação, pelo envio da sua pergunta e da sua audiência. Nós temos aí a pergunta da nossa... não, na realidade é um comentário da nossa irmã Vera Coelho. Obrigado, irmão, pelos ensinamentos. Deus te abençoe. Nós temos também uma mensagem de Haroldo de Souza Neto. Parabéns pelo novo áudio, muito boa qualidade. Axé, meu irmão. Agradeço aí pelo seu comentário, pela sua audiência e pelos seus comentários. Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos uma pergunta aqui do irmão Eduardo Yutaka Fukuhara. Boa noite, Pai Marco. Boa noite, irmão. Oxalá conosco. Dentro do tema de hoje, a possessão é algo que ocorre somente com médiuns de incorporação? Seria algo parecido à incorporação inconsciente? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta e pela sua audiência. Irmão, assim, vamos entender que possessão é diferente de incorporação. A possessão, ela acontece quando você menos espera, na questão, não que eu estou falando que pode acontecer em qualquer lugar, mas, por exemplo, eu moro em casa. E eu vou contar um exemplo, né, que era mais ou menos aí meia-noite e meia, era de um sábado, e eu estava na janela da minha casa e estavam passando aí um grupo de 4, 5 pessoas. E duas dessas pessoas estavam com latinhas de cerveja na mão. E eles estavam meio alterados. Então, sem mais nem menos, uma moça que estava dentro desse grupo começou a se debater contra a parede da minha casa, né, e eu na janela observando, no andar de cima da minha casa, e naquele momento ela se debatia contra a parede da minha casa, e eu fiquei preocupado. Eu já estava a ponto de descer para ver o que estava acontecendo, porque até os amigos ficaram preocupados, né? E esse acontecimento demorou aí, eu diria 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí a pessoa parou, saiu andando com dor de cabeça, mas assim, falando com as pessoas que perdeu a memória subitamente e que não sabia, não lembrou de nada do que aconteceu. Claro que ela ficou sentada um pouquinho na guia lá, a gente até levou um copo de água para ela, mas isso nós chamamos de possessão, né? Uma coisa que não é tratada. Apesar do que eu vi, né? Eu não consegui identificar o que era. Se era um quiumba, se era
sei lá o que era aquilo, né? Nós não conseguimos identificar. Então, nessa característica, nesse contexto, eu entendo que ocorreu uma possessão. A parte de incorporação inconsciente, o médium, ele tem o conhecimento, ele fica passivo àquela energia que ele está recebendo. Por isso que nós sugerimos para que o médium ele conheça as energias das suas linhas de trabalho, né? Diferencie, por exemplo, quando o seu caboclo está perto, quando o seu preto velho está perto, enfim, ter essa diferenciação que é muito importante e muito sadia no processo de desenvolvimento mediúnico. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí muito pela sua pergunta, pela sua participação, e faço uma observação, né, que o tema de hoje foi a pedido aí desse irmão, né, que mandou a pergunta, do nosso irmão Eduardo Yutaka Fukuhara, que sugeriu para mim o tema do programa. Espero ter atendido aí a solicitação dele, né, referente ao tema. Caso não tenha ficado, caso não atendeu a expectativa, por favor, interaja comigo aí no Facebook para que a gente aperfeiçoe aí da próxima vez. E o convite estende-se a todo mundo que está ouvindo, né? Se você tem interesse aí, porque o objetivo do programa Raiz da Umbanda é de interagir o máximo possível com os ouvintes, né, e atender todo mundo. Então, se você tiver a sugestão de um tema, ou a curiosidade, ou dúvida que você acha interessante, né, a gente trazer aqui para o programa, fique à vontade de mandar pela página do programa ou pelo meu Facebook pessoal. Fique à vontade, é só falar o tema, assim, do que gostaria de estarmos falando, né, do que estarmos falando, que aí nós preparamos aí o programa em cima daquele tema. Nós temos a participação do nosso irmão Fábio Verchi, lá da Austrália. Olá, Marco, boa noite. Poderia explicar o que é apometria? Qual a importância da apometria dentro da Umbanda? Forte abraço do irmão aqui da Austrália. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pela sua audiência sempre aí no programa, e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos, o caminho de toda a sua família aí, e bem na sua casa espiritual. Bom, a apometria, gente, na realidade falando muito resumidamente, é uma técnica que permite aí com uma certa facilidade a um grupo aí de médiuns treinados a indução para o estado de desdobramento dos corpos, né, do nosso corpo mediúnico. Então, o que acontece? Além disso, também existe uma parte da apometria onde, de uma certa maneira, ela interage muito com os tratamentos que a espiritualidade nos dá através do passe, né? É como se fosse um reiki, mas é um pouquinho diferente. Então, partindo desse pressuposto de ajuda do corpo mediúnico, nós entendemos que a apometria ela é bem ela é bem favorável a um processo de desenvolvimento mediúnico. Ela facilitaria o processo de desenvolvimento mediúnico, mas quando nós nos aprofundamos na apometria, nós temos que tomar cuidado que às vezes ela pode conflitar com a situação dos próprios guias, dos próprios passes que os guias nos dão, tá certo? Então tem que aí estudar muito direitinho com pessoas idôneas que expliquem bem essas diferenças, tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá ilumine aí a todos na Austrália.
Nós temos o comentário aqui do nosso irmão Deomir. Obrigado por mais esse conhecimento, muita luz e muito axé no seu programa. A nós todos, meu irmão. Abraço fraternal aí, que Oxalá ilumine aí a todos aí no seu caminho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no e-mail. Chegou uma pergunta da... Deixa eu só ver aqui. Souza Visage. Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Comecei a frequentar um centro há uns 5 meses e sinto uma energia muito boa. Não sei se é impressão ou quando se aproxima da gira, fico durante o dia e noite como se estivesse no 220 volts. A cabeça bem tonta, aérea. Mas ainda não tive incorporação. O que poderia ser? Fico preocupado, que Oxalá ilumine nossos caminhos. Meu irmão, assim, 2 coisas. Aproveitando da pergunta do nosso irmão, fique tranquilo, porque você está começando o seu processo de desenvolvimento mediúnico, né? Você possivelmente está com o amparo espiritual dos pais espirituais da casa, né? Então isso não é diferente de uma possessão, né? Você está sob os cuidados espirituais aí do terreiro que você frequenta. Com relação às tonturas, nós tivemos já alguns depoimentos de pessoas que sentem aí uma leve tontura, né, no momento de incorporação, mas não é nada que faça com que derrube a pessoa, enfim, né, que provoque enjoo, náusea, né? Enfim, então assim, se isso persistir, eu sugiro para que você converse aí com o seu dirigente espiritual ou com o próprio pai espiritual da casa, para ver se existe aí algum problema, alguma questão espiritual que pode ser minimizado isso, tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá ilumine você nesse seu início no seu caminhar aí inicialmente na Umbanda. Muito axé para você. O Eduardo Yutaka, novamente, muito obrigado pela aula de hoje. Foi passado o tema de uma forma bem detalhada que dificilmente veremos ou ouviremos. Muito obrigado, meu irmão, pela sua mensagem. Obrigado aí pela sua audiência e continue a participar aí das sugestões de programa, porque com certeza todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha na interação, enfim. Então eu agradeço muito aí sempre pela participação de todos os ouvintes. Quem quiser mandar a pergunta, lembrando, nós temos 2 páginas no Facebook, uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Pai João, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, se você ainda não curtiu a nossa página, eu peço para que você faça aí, visite a nossa página, curta e ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Eu tenho também meu perfil pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Quem quiser me adicionar como amigo, é só mandar a mensagem que nós estamos adicionando. Nós temos a participação do nosso irmão Fernando Belém. Deixa eu só atualizar aqui a pergunta. Tá. Ele mandou uma pergunta no programa passado e eu respondi na quarta-feira, só que ele não estava ouvindo. E ele pergunta novamente: Pai Marco Axé, gostaria que o senhor falasse hoje um pouco sobre o Amaci. Qual a diferença dele para os banhos em geral? E também se você pode falar sobre como se reconhece a vibração do guia quando ele está próximo. Quais os sintomas que sentimos? Meu irmão, agradeço aí pela sua participação. Com relação ao Amaci, a diferença entre o Amaci e os banhos de ervas, o Amaci, ele é
um banho de erva, porém ele é um banho específico, né? Ele tem a sua especialidade para diversas situações, seja um amaci lustral, um amaci de fortalecimento de coroa, um amaci do próprio orixá, enfim, um amaci natural, né, utilizando um amaci natural não, um amaci utilizando as águas do ponto de força, enfim. E o banho de ervas, assim, o amaci ele pode ser tomado e, dependendo da sua aplicabilidade, ele pode durar aí por 1 ano, né? Vamos falar assim. Agora, o banho de ervas, ele é um banho mais específico, um banho voltado aí principalmente para o desenvolvimento mediúnico, para descarrego, para fortalecimento de energias dos 7 chakras principais. Nós jogamos o banho de erva por todo o corpo, incluindo a cabeça ou não, dependendo da instrução do guia espiritual. E o amaci, ele é só jogado apenas na nossa coroa, no nosso ori. E com relação à vibração dos guias, meu irmão, o que vai... Cada entidade é uma, né? Cada médium sente de alguma maneira diferente a vibração de um caboclo, de um preto velho. Não temos como a gente... nós não temos aqui a condição de falar, não, é assim, é assado. Entende? O caboclo, ele formiga o braço esquerdo e dói a orelha direita. Não. Cada médium tem um sentimento dessa energia dependendo do guia. Então, por isso que no desenvolvimento mediúnico é importante aí esse conhecimento e essa situação de entendermos a energia que nós estamos trabalhando. Tá certo, meu irmão? Agradeço mais uma vez aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre os seus caminhos aí. Bom, 22 horas e 56 minutos, o programa está chegando ao fim. Antes eu gostaria de reforçar o convite a todos os irmãos e irmãs que na próxima sexta-feira, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, nós teremos gira dos Pretos Velhos e das Pretas Velhas. Quem não conhece o nosso trabalho, as portas estão abertas. Nós entregamos as nossas fichas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido aí a entrada posteriormente a esse horário. Nós temos também o fundamento de jogo de búzios, então quem tiver interesse de conhecer aí os seus orixás de frente, o seu orixá de frente, o seu orixá ajuntó, ancestre, quiser um direcionamento espiritual ou material para a sua vida, nós fazemos o jogo de búzios presencial, na tenda de Pai João, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que nós responderemos aí todas as suas dúvidas. Quero também deixar à disposição daqueles que têm interesse, que nós estaremos no final da primeira quinzena de julho abrindo 2 cursos. A parte do desenvolvimento mediúnico para aqueles médios aí que estão iniciando na religião, que são de outras casas ou não, e quiser ter a oportunidade aí de desenvolver as suas entidades espirituais, os orixás. Nós faremos esse trabalho de desenvolvimento mediúnico, tanto na parte prática como também na teórica. E na teórica também nós vamos dar ensinamentos de ervas, fundamento das ervas, consagrações de banho, ervas específicas de cada orixá, ervas específicas para jogar na cabeça ou não, enfim, banhos de descarrego. Enfim, é um curso completo, apostilado. Então, se você quiser maiores informações, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com. E o outro curso é um curso específico de ervas, com duração de 3 meses, onde nós falaremos aí das principais ervas, que nós falaremos aí de consagrações de banho, ervas de orixá também, ervas secas, ervas frescas, quando usar um, quando usar outro, como usá-las. Então tudo isso vai ser abordado, e isso é presencial na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Bom, chegando ao fim ao programa, eu gostaria de estar fazendo uma oração, elevando o pensamento a Deus, nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez
por nos envolver na força dos vossos mistérios, nos dando proteção e sustentação para a realização de mais esse programa. Muito obrigado e muito obrigado. Agradeço a vocês, ouvintes, agradeço mais uma vez pelas perguntas enviadas, agradeço aí pela audiência e amanhã nós estaremos de volta com um programa ao vivo, Raízes da Umbanda, pela Rádio Toques de Aruanda, das 8 às 9 da noite, com o tema defumação. Se vocês quiserem, já podem mandar aí as suas perguntas, nós estaremos falando de defumação, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, que Oxalá ilumine a todos, muito axé e um abraço fraternal a todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve, velhos